Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo de estudo do Livro dos Espíritos. E hoje o nosso tema é Espíritos Errantes. O que são? Você sabe o que são os Espíritos Errantes? Se você quer saber a resposta para essa pergunta, continue conosco. Se estiver gostando desses vídeos de estudo do Livro dos Espíritos, deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe para que outras pessoas também conheçam o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e tenham acesso a esse conhecimento. Muito obrigado e vamos lá. Então, o que são espíritos errantes? Kardec discorre um pouco sobre esse tema, né, no capítulo 6 do Livro dos Espíritos, e começa falando inicialmente, na verdade, sobre a reencarnação. Os espíritos explicam que a reencarnação pode ocorrer em intervalo mais ou menos longo, ou seja, quando um espírito, né, morre, deixa o corpo físico, ele pode ficar mais ou menos tempo no plano espiritual, a depender de uma série de fatores que eles vão explicar um pouco mais adiante. Então, esse intervalo entre as reencarnações é que é chamado de erraticidade, ou seja, nesse intervalo que o espírito é um espírito errante, é conhecido como um espírito errante, porque ele está no intervalo entre duas existências corporais. Então, nesse intervalo, ele é um espírito errante. Quando ele está na Terra, ele é um espírito encarnado, e quando ele já não mais precisa encarnar, ele tem um outro estado, que é o estado de espírito puro. Então a gente pode dizer que o espírito pode ser ou errante, ou encarnado, ou um espírito puro que já não encarna, então não pode ser considerado um espírito errante, porque já não vai mais reencarnar. Então, isso aqui é um espírito, então, na erraticidade, um espírito errante é aquele que está aguardando a próxima reencarnação. E isso pode acontecer do espírito ficar algumas horas no plano espiritual, aguardando uma reencarnação, ou milhares de séculos, né? Como os espíritos esclarecem no Livro dos Espíritos. Isso vai depender do livre-arbítrio do espírito, daquilo que ele precisa fazer para se preparar para a próxima reencarnação, e outros fatores, como, por exemplo, o grau evolutivo, né? Os espíritos esclarecem que os espíritos mais evoluídos reencarnam mais rapidamente, ficam menos tempo no plano espiritual. Isso tem uma certa lógica, porque a gente sabe que a reencarnação é o que propicia a evolução espiritual, né, dos espíritos. A gente precisa da reencarnação, precisa do contato com o corpo físico para progredir e evoluir. Então, se você já é um espírito mais avançado, você vai querer reencarnar cada vez mais rapidamente para poder progredir e se tornar um espírito puro cada vez mais rápido. E você vai ter mais facilidade para reencarnar, porque você vai estar já reencarnando num corpo menos denso do que o nosso corpo. Então, o preparo para essa reencarnação é mais simples, é menos complexo do que é para um espírito menos evoluído que se encarna num corpo mais denso. Então, existe ali uma complexidade maior. Então, quanto mais evoluído o espírito, mais rapidamente, então, ele reencarna, né? E o que um espírito fica fazendo quando ele está na erraticidade, ou seja, quando ele está no intervalo entre duas encarnações? Então, uma série de atividades. O espírito que já tem um certo grau de consciência, que já se preocupa com a sua evolução espiritual, ele vai buscar estudar, ele vai buscar se aprimorar, ele vai buscar aprender informações novas, habilidades novas, de forma que ele vá se preparando para a sua próxima reencarnação. Mas esse espírito, ele progride então no plano espiritual, ele evolui no plano espiritual enquanto ele está fazendo isso? De uma certa forma, sim, porque ele está aprendendo, porque ele está adquirindo novas informações, novas habilidades. Mas para que isso seja efetivamente fixado nesse espírito, ele precisa passar pela prática, pela provação, que somente a vida corpórea, a vida encarnada, vai propiciar esse espírito. Então é necessário que o espírito reencarne, então, para pôr à prova, para pôr em prática aquilo que ele aprendeu no plano espiritual. Então, no intervalo das encarnações, o espírito se prepara e na próxima reencarnação ele vai pôr à prova esse conhecimento, esse preparo que ele desenvolveu no plano espiritual. Então é mais ou menos dessa forma que funciona a dinâmica do desencarnar, ficar no plano espiritual e reencarnar. Mas existe outras situações em que, naquela situação, por exemplo, que o espírito
ainda é muito materializado, então ele vai ser muito ligado às suas paixões terrenas, e quando ele desencarnar, ele vai continuar ligado a essas paixões. Isso não vai mudar porque ele desencarnou. E estando ligado a essas paixões terrenas, ele não vai estar preocupado com a sua própria evolução, com o seu próprio progresso. Ele vai continuar no plano espiritual buscando atividades que se assemelham àquelas que ele fazia na Terra. Então esse espírito vai manter as suas paixões, as suas tendências, né? Então vamos imaginar um espírito, como é o exemplo que é dado no Livro dos Espíritos, um espírito com alto grau de inveja, muito invejoso, que deseja o mal para outras pessoas. Não é porque ele desencarnou que isso vai mudar. Então, ao desencarnar, ele vai continuar com esses pensamentos, buscando as pessoas das quais ele tem inveja e etc. Então, as atividades dele vão continuar essencialmente as mesmas. Esse espírito não vai estar se preparando para uma próxima reencarnação. E todos esses espíritos, todos nós temos o livre-arbítrio, né? Então, de uma certa forma, então essa situação é permitida por conta do livre-arbítrio. Aquele espírito está ali exercendo o livre-arbítrio dele, fazendo aquilo que ele acredita que deve ser feito. Então, essa consciência do espírito vai sendo desenvolvida aos poucos. Então, numa próxima encarnação, ele vai se aprimorar um pouco mais, ir se desapegando dessas paixões, até que um dia ele vai ter uma consciência da sua própria evolução e buscar, sim, se aprimorar no estado da erraticidade, né? Então, o que determina, então, se um espírito lá na erraticidade, lá no plano espiritual, é mais ou menos feliz? Exatamente isso, o grau de desapego dele da matéria. Se ele já está desapegado, já buscando a sua própria renovação íntima, seu próprio aperfeiçoamento, quando ele estiver desencarnado, ele vai ter uma vida melhor, uma vida mais feliz lá no plano espiritual. Do contrário, ele vai continuar vivendo uma vida ligada às paixões, que vai propiciar sofrimentos, etc. Então ele já não vai ter uma vida tão feliz, vai ter uma vida, na verdade, infeliz no plano espiritual. Então o que determina é o seu grau evolutivo, o que vai determinar como vai ser essa vida lá no plano espiritual. Uma outra pergunta, né, que o Kardec faz nesse sentido aos espíritos é se quando a gente está no plano espiritual, na erraticidade, a gente tem acesso a outros mundos, a outros locais, né, de morada. E os espíritos esclarecem que isso vai depender do nosso grau evolutivo. Então, se eu tenho um grau evolutivo médio aqui da Terra, ao desencarnar, meu acesso vai ser à Terra. Talvez algum mundo parecido com a Terra, né? Se por algum motivo eu migrar da Terra para esse outro mundo. Mas não mais do que isso. A não ser em estados de exceções, quando eu vou para um mundo superior apenas para conhecê-lo como visitante, como um estrangeiro, como uma maneira de eu ver um modo de vida diferente e até ser um incentivo para buscar um progresso, para poder morar nesses mundos. Mas aí seria uma exceção. Mas o contrário ocorre, quando eu já sou um espírito muito evoluído, um espírito puro ou um espírito de um grau de evolução alto, eu posso ir para outros mundos, né, do mesmo grau evolutivo que eu já tenho, ou mundos de graus evolutivos inferiores. Nesse caso, eu estaria indo para auxiliar no progresso desses mundos, e é o que acontece muito na Terra. Vem muitos espíritos muito mais evoluídos que o nosso grau evolutivo aqui da Terra, para nos auxiliar, para nos guiar, para nos ajudar no nosso progresso. Esses intercâmbios ocorrem de forma a ajudar no progresso dos outros mundos. Então os mundos se ajudam dessa forma. Por hoje é isso, muito obrigado. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com outras pessoas. Se quiser fazer algum comentário, uma crítica, alguma dúvida, coloca nos comentários para a gente saber e poder responder. E se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho para receber os próximos vídeos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!